O ano de 2020 não para de nos surpreender. E toda hora surge uma coisa nova que pode colocar em risco a humanidade. Depois da pandemia, OVNIs, rixas políticas e até mesmo uma suposta profecia bíblica, Agora em 2020 chegou a hora das vespas assassinas. estamos falando, galera, das temidas vespas assassinas asiáticas. Insetos que podem medir mais de 5 centímetros. E essas vespas possuem um veneno tão forte que, na quantidade certa, pode tirar a vida dos seres humanos. E recentemente essas temidas vespas gigantes acabaram chegando nos Estados Unidos, deixando a população com muito medo. Então, galera, a pedido de vocês, no vídeo de hoje, nós iremos explicar o que está acontecendo no mundo com a chegada das vespas gigantes assassinas. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva logo agora. E como de costume, deixe logo o seu joinha. Yeah! Deixa o joinha aí porque ele vai servir como um repelente para essas vespas, demorou? E agora então bora pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Ninja Marques. Opa galera, sou Daniel Vespa Molo. E um dos lugares mais afetados no mundo inteiro pela pandemia do novo coronavírus, os Estados Unidos estão tendo que se preocupar com um novo perigo. Recentemente, o país identificou a presença da vespa asiática gigante, que também é conhecida como a vespa assassina. E essa vespa gigante, galera, foi encontrada no estado de Washington, lá nos Estados Unidos. E essa notícia rapidamente viralizou na internet, e o termo vespa asiática já estava nos termos mais falados do mundo inteiro no Twitter. Essas vespas são extremamente perigosas e letais, sendo capazes de dizimar uma colmeia inteira de abelha em poucas horas. Então, se você acha que 2020 não podia piorar, agora temos vespas gigantes com picadas venenosas para acrescentar na nossa lista de preocupações. Então agora chega de enrolação e vamos entender melhor essa história. E se também devemos nos preocupar ou não. As vespas asiáticas. Agora, no começo de maio de 2020, o jornal The New York Times publicou uma matéria falando sobre a invasão de vespas asiáticas no país. Essas vespas também são chamadas de vespas mandarina, ou também vespas gigantes asiáticas, pois como o próprio nome diz, elas são gigantes. E o termo vespa asiática é porque elas são nativas lá da Ásia. Porém, galera, recentemente, elas foram avistadas aqui na América do Norte, do outro lado do mundo. Essas vespas são gigantes, podem chegar até 5 centímetros de comprimento. Tamanho assim, ó. E olha aí o tamanho comparado com uma vespa normal, ou até mesmo com outro objeto. Para vocês terem uma ideia, só no Japão, cerca de 30 a 50 pessoas perdem suas vidas todo ano, só por causa da picada dessa vespa gigante. A sua picada é descrita como extremamente dolorosa, e essa vespa possui um ferrão tão grande que mesmo se uma pessoa utilizar os trajes de proteção de um apicultor, o ferrão dessa vespa vai atravessar a sua roupa e te picar. Um apicultor que foi picado por essa vespa descreveu a dor como uma taxinha em brasa perfurando a pele. A picada pega fogo. Mas segundo alguns especialistas, essas vespas só atacam os humanos caso sejam provocadas ou se elas se sentirem ameaçadas. Mas mesmo elas sendo perigosas para os seres humanos, quem sofre na mão delas são as abelhas. Pois elas podem dizimar uma população de 30 mil abelhas em apenas algumas horas. Elas invadem e ocupam as colmeias, destruindo as abelhas adultas e devorando até as larvas. E depois ficam com as colmeias para elas. Sem contar também que essas vespas gigantes têm mandíbulas afiadas e pontiagudas, que podemos catalogar como uma arma natural, já que ela usa suas mandíbulas para arrancar fora a cabeça das abelhas e comer igual salgadinho. Ela tem um ferrão, toxina, é gigante e morde. Uma mandíbula cortadora. Você é louco, velho, bicho medonho. E só pra vocês terem uma ideia, uma única vespa dessa, macho, pode tirar a vida de mais de 40 abelhas. Então, tipo, um bichão tá lá sozinho, vem em mim, 40 abelhinhas. Toma, ganhei. Tudo. Win. Lá na Ásia, as abelhas asiáticas conseguem se defender um pouco dessas vespas, por um mecanismo de defesa natural que elas têm. Porém, as abelhas americanas, lá dos Estados Unidos, não possuem esse mecanismo de defesa natural contra as vespas. E é por isso então que as abelhas daqui da América do Norte, ou dos Estados Unidos, estão sendo destruídas bem mais facilmente. Além disso, segundo os cientistas, o ciclo de vida dessas vespas assassinas começa em abril. E é justamente nessa época que as vespas rainhas saem da sua hibernação e começam a procurar um lugar para construir os seus ninhos e formar a sua colônia. Então, teoricamente, estamos bem nessa época em que as rainhas estão às soltas, procurando por um novo lar.
A chegada das vespas assassinas na América. Como já falamos, por mais que as vespas assassinas sejam de origem asiática, elas já haviam sido vistas voando no Canadá em agosto do ano passado. E 4 meses depois, já estão instaladas nos Estados Unidos, causando pânico nos apicultores e também na população americana. A presença delas começou a ser notada no país lá em dezembro do ano passado, em algumas regiões de Washington. Isso porque alguns apicultores relataram que encontraram em seus jardins várias abelhas sem cabeça, ou seja, alguma coisa ou algum inseto havia atacado elas. Porém, só agora, em abril, que elas foram vistas em peso, pois agora as rainhas saíram do estado de hibernação e estão voando por aí. E até o momento, os cientistas não sabem ao certo como essas vespas gigantes chegaram até o país. Cogitaram que pode ter sido devido a alguma importação de plantas asiáticas, tipo bonsais, e algumas vespas acabaram vindo juntas. Outra coisa também é que, como o estado de Washington faz fronteira com o Canadá, em agosto do ano passado algumas vespas já tinham sido vistas por lá, eles acreditam que elas podem ter migrado para o país vizinho. No caso, os Estados Unidos. Outra teoria diz que também é possível que elas tenham chegado por acaso em um navio de carga internacional. E também existe uma outra teoria que diz que elas foram trazidas de propósito para serem estudadas ou usadas de alguma forma aqui na América do Norte. Será que não foi alguém querendo sabotar também? Já tem pouco mel no mundo. Aí se põe pra matar as abelhas, daqui a pouco não vai ter mel nenhum mesmo. E isso vai desequilibrar toda a natureza, você claramente. sabe, né? E até o momento, então, não se sabe ao certo como elas chegaram. E também quantas existem lá nos Estados Unidos. Bom, a gente tá aqui na América, os Estados Unidos tá na América do Norte e a gente tá na América do Sul, né? Vocês sabem disso. Aí que tá, o brasileiro nessa hora tá em pânico querendo saber quais são os riscos que nós podemos enfrentar. Será que essa vespa já chegou no Brasil? Fiquem tranquilos, galera, que por enquanto ainda não há nenhum relato dessa vespa aqui no Brasil. Mas a grande preocupação em relação a essas vespas assassinas não é com a segurança da população. Elas são perigosas para os humanos? Sim, mas elas são ainda mais perigosas para todo o nosso ecossistema e toda a nossa natureza. Pois lá na Ásia essa vespa é até normal, o ecossistema de lá não é tão afetado. Pois, como já falamos, as abelhas lá da Ásia estão preparadas para combater essa vespa. Mas as abelhas do resto do mundo não. E é essa a real preocupação, galera, pois as autoridades estão preocupadas com o risco do desaparecimento dos produtores naturais de mel lá nos Estados Unidos, no caso, as abelhinhas. Isso porque as abelhas são muito importantes para todo o ecossistema. Elas polinizam plantas que produzem frutas. Isso significa que as abelhas ajudam as plantas a nascerem. Então, plantas que produzem frutas, nozes e vegetais necessitam fortemente das abelhas. E esses alimentos que falamos, frutas, nozes e vegetais, são elementos muito importantes para a indústria de alimentos do país. E a invasão e os ataques dessas vespas assassinas correm o risco de acabar dizimando todas as abelhas dos Estados Unidos, já que elas atualmente já estão correndo risco de extinção. E aí que com a chegada dessas vespas, então, ferrou de vez. Só para vocês terem uma ideia, entre 1947 a 2017, o número de colmeias diminuiu de 6 milhões para 2 milhões e meio. Ou seja, galera, o número de abelhas já vem diminuindo e agora esse número pode cair ainda mais. E é uma coisa, e o consumo de mel só aumenta. Ou seja, tudo indica que as abelhinhas logo logo não estarão mais aqui para fazer o seu papel tão importante para a natureza. E isso também significa que todo o mel que é vendido não é mel. Tem mais pessoas consumindo do que abelhas produzindo. Exatamente. E além disso, as abelhas são muito frágeis, galera. Antes mesmo da chegada dessa vespa, por exemplo, em 2018, 40% das abelhas existentes lá nos Estados Unidos foram totalmente dizimadas só com a chegada do frio. É por isso então que muitas pessoas estão preocupadas, pois com a chegada dessas vespas, as abelhas estão em perigo mais ainda. E como vocês aprenderam, isso acaba afetando todo mundo. Não só as abelhas, mas as plantas, os vegetais, os animais e todo o ecossistema. E agora, o que fazer? Diante dessa ameaça, as autoridades e os apicultores da região de Washington estão tomando algumas iniciativas para controlar essas vespas assassinas, para assim não se espalharem para o país inteiro. Porque, né, galera, se espalhar para os Estados Unidos inteiro, logo logo vai para outros países, e aí ferrou o mundo inteiro, né? E é por isso então que lá em Washington começou a caça às vespas. A primeira coisa que eles estão fazendo é localizar e destruir os ninhos dessas espécies invasoras. E eles têm que fazer isso rápido, galera, porque se demorar muito, elas vão invadir
invadir as colmeias das abelhas, vão se instalar em todo o país e literalmente acabar com todas as abelhas que existem lá. Mas segundo o Departamento de Agricultura do estado de Washington, não é para as pessoas tentarem matar as vespas. Eu vi até uma notícia dizendo que se você vê essa vespa, é para você ficar longe, não é nem para tentar chegar perto. Ou você ligar para alguém. E também o departamento disse que não é para ninguém ir lá remover os ninhos com as próprias mãos por conta própria. Segundo eles, caso alguém encontre os insetos, é para entrar em contato com as autoridades rapidamente. Porque, galera, explicamos várias vezes, elas acabam com as abelhas? Acabam, mas também são perigosas para os seres humanos. Imagina aqui no Brasil uma parada dessa. Aqui ia dar ruim, porque o pessoal já quer incendiar Marimbondo. marimbondo de abelha. Imagina um negócio desse tamanho. Vespa. Não, é óbvio, você vai querer tacar uma Bomba. pedra, né? Alguma coisa vai fazer. E aí você vai tomar uma picada. E a picada dessa vespa não é brincadeira. Além disso, eles disseram que é muito importante das pessoas alertarem o departamento e não destruir o ninho. Pois eles precisam saber onde elas estão, todos os lugares que por algum motivo elas podem ter se instalado, para assim meio que montar um mapa delas e acabar com elas de uma vez por todas. Porque suponhamos que o Dani tem uma fazenda, aí ele vai lá e retira a vespa. Aí como que eu vou saber que lá tem vespa? Porque não vai estar só na sua casa, vai estar ali do no lado, vizinho também, no exatamente. vizinho, no mato. O objetivo deles então é localizar e destruir os ninhos, enquanto a população de vespas gigantes ainda está pequena. Porque se elas reproduzirem em larga escala, aí galera, já vai ser tarde demais. E no caso vai ser impossível acabar com todas elas. E também existem uns planos de rastrear as vespas, para as vespas mostrarem onde estão os ninhos. Por isso que é muito importante então eles chegarem, capturarem ou sei lá. Outra coisa também é que eles encomendaram trajes especiais lá da China, para aqueles que forem destruir o ninho, estar totalmente preparado e protegido para não receber nenhuma picada. Meu Deus, mano. O negócio é punk. É, daí, bicho é esse, Eles mano. estão na guerra, assim, os carros armados contra as vespas. Guerra dos humanos contra as vespas. Achei que a gente ia guerrear contra os ET, Aí, ó. E para vocês verem que o assunto é sério, que coloca grande parte da vida do mundo em risco. as autoridades do estado estão até montando armadilhas e até criando aplicativos para assim uma pessoa qualquer conseguir relatar rapidamente onde uma vespa gigante foi avistada. E ainda, segundo o Departamento de Agricultura, o melhor momento para apanhar essas vespas é de julho a outubro, período aí que está chegando, hein? Isso porque nessa época as colônias estão estabelecidas e as vespas trabalhadoras estão em busca de alimentos. E aí então, se eles conseguirem capturar essa vespa trabalhadora, eles conseguem rastrear Os ninhos. o ninho e aí eles acabam com todas as vespas de uma vez. É a Operação Vespa, mano. E por mais que elas ainda não tenham se reproduzido muito e tenham ainda uma população pequena, Só delas terem chegado lá nos Estados Unidos já é um grande motivo de preocupação. só que ninguém, galera, precisa entrar em pânico, tá? Pelo menos ainda não. A gente explicou tudinho, eu acho que vocês entenderam. Existe sim um grande risco aí com a chegada delas, mas esse risco ainda não está acontecendo. É algo que pode acontecer e que, se nada for feito, realmente vai acontecer. Mas como vocês viram, é algo que pode ser controlado e eles estão tomando todas as medidas possíveis para combater tudo isso. Mas mesmo assim, né, galera, esse ano já começou todo problemático e era só o que faltava agora ter chegado essa vespa aqui no continente americano. Tomara que elas não acabem com todas as abelhas e que a gente consiga acabar com elas antes mesmo de qualquer coisa. Mais uma notícia quente de 2020. O que será que nos espera pro resto do ano? O que será que vai acontecer, galera? Gigantes, alienígenas, tubarões atacando praias? Bom, Sei faça a lá, sua mano. previsão, galera. Joga Deixa nos aqui comentários embaixo. aí o que pode acontecer esse ano, porque eu não sei mais, velho. E aí depois, se acontecer, você fala, galera, eu já tinha comentado, tá aqui meu comentário, faça alguma previsão. Ou não é por nada não, mas adivinha. Adivinha. O quê? Adivinha. Ah. Esse assunto aí que a gente acabou de falar. Os Simpsons. Previram. É óbvio, mano. Só que aí você fala, previu? É, os Simpsons sabem de tudo, né, gente? Não é bem uma previsão, mas é um momento do desenho que acaba brincando e fazendo referência. Vocês vão ver. Uma multidão está em frente à clínica pedindo por uma cura. Mas o doutor aparece dizendo que não tem vacina pra todo mundo. Que no caso, ele só tem um remédio placebo pra eles. E aí a multidão, desesperada por esses placebos, que são remédios que basicamente não funcionam, atacam e derrubam um caminhão, achando que os remédios estão lá dentro. Só que ao invés de ter placebos, o caminhão está lotado de caixas com abelhas assassinas. E depois que as caixas se quebram, as abelhas são soltas. Causando um pânico ainda maior no meio da população. É claro que na vida real não são abelhas, são vespas. E no caso, o desenho também queria mostrar
chegar, como se alguém estivesse importando essas abelhas assassinas no país. É mesmo num caminhãozinho, numa caixa, né? várias caixas, abelhas assassinas, abelhas assassinas. Tipo uma encomenda que chegou, Isso, né? alguém tá importando isso. Segundo o desenho, então, a chegada desse inseto teria vindo de forma mais proposital do que acidental. Pois, como já falamos, existem várias teorias que tentam provar como essas abelhas chegaram no continente. Algumas dizem que elas chegaram por acaso, né, por coincidência. Já outros, que nem o Simpson, dizem que elas foram encomendadas. O que você acha? É claro que, mais uma vez, galera, isso não foi uma previsão, foi mais uma, como é que a gente tinha falado? Pré-noção, né, dos Simpsons. Ainda assim, porque não tá falando de vespas, e sim de abelha, mas é igual lá, o coronavírus não era China. Era o Japão. Era Japão, mas mesmo assim não deixa de fazer sentido. E mais uma vez aí, dando um mérito aos Simpsons, que eles realmente têm a noção de prever acontecimentos do futuro. Eles sabem das coisas, né? Eles estão por dentro de todas as notícias. E se eles brincam, fazem uma sátira desse sentido... É porque alguma coisa já aconteceu. Eu não duvido nada que alguém possa ter trazido isso também. Então esse, galera, foi o vídeo de hoje. Finalizamos ele com uma previsão dos Simpsons, coisa que vocês amam. E espero também que vocês tenham gostado desse assunto. Espero que vocês tenham entendido melhor qual é o real perigo com a chegada dessas vespas. E se tiver mais informações, mais notícias sobre isso, voltaremos aqui contar pra vocês. Ó, tá ligado o Kim Jong-un? Sim. Você viu a teoria de que ele foi substituído? Não, Tem a teoria? Tá com as fotos que ele reapareceu, ele tá totalmente diferente. Tá tudo diferente. Tá com os dentes diferentes, o olho diferente, o cabelo diferente, umas marcas que ele não tinha. E aí tem a teoria de que desde o pai e do avô, eles faziam sósias pra quando eles ficavam doentes ou eles não podiam aparecer em tal festa, colocavam os sósias. Se a galera então deixar muito like, muito comentário a respeito desse vídeo, sobre o suposto sósia de Kim Jong-un ou sobre a substituição de Kim Jong-un, deixa aí nos comentários, viu? E se gostou, compartilha esse vídeo para que assim outras pessoas também tenham conhecimento dessa história. E aí, vocês gostaram? Deixe seu like se vocês ainda não deixaram. E aproveite também para se inscrever no canal se não é inscrito. Postamos vídeos aqui todos os dias, então eu tenho certeza que você não quer perder um vídeo novo. Se inscreva aí, porque assim, sempre que sair um vídeo novo, o YouTube vai te notificar. Siga a gente também nas redes sociais, estão aparecendo aqui na tela. E também comente lá nas redes sociais o que você achou, se você gostou, e se também você quer um vídeo sobre o Kim Jong-un e o seu suposto sósia. Bom, galera, então vamos ficando por aqui. Assista outro vídeo do canal se tiver mais algum tempo ou aguarde o vídeo que vai sair amanhã. Nos vemos amanhã. Isso tudo, pessoal. Valeu!